Bom dia a todos. Que prazer estar com todo mundo aqui. Hi, my friend, my brother. How are you, Gordon? A lot of people, I cannot find you. Please open your camera and audio. Marcelo, olá, já achei você. Pode abrir teu. Okay, Marcelo is Ah, there. Perfect. yeah. Thank God. Hi, yeah, no, yeah. Hello, everyone. Hey. Hi, my friend. How are Hello, you? Carlos. Hello, Marcelo. Bom dia. Nice to see you again. So Yes, so good to have you again teaching us. Are you excited to come? I'm in the clinic. Yeah, waiting for you to join. Yeah, Yes, yeah. Uh, are you excited to come? very excited. Brazil, you Absolutely. are officially Brazilian, so I you want must to I come. want to write for the members for the citizenship very soon. But yeah, I'm very excited. Yeah, yeah, officially Brazilian. E aí, pessoal, o Carlos está fazendo as I introduções com o found Gaurang. Ele your disse que quer fazer a cidadania brasileira logo, different now. agora que ele é casado com uma brasileira, né? The way you speak, the O way Carlos you disse que até o walk, jeito que ele se your move e food. fala tá diferente, How are you? Tell me. abrasileirado. Traveling a I'm very lot, huh? good, very good. And O Carlos perguntou como é que ele anda, se ele tem viajado bastante. Ele está aproveitando a vida e curtindo a homeopatia. Where is Catarina? I yes, want I'm to waiting for. Perguntou onde está a I'm Catarina, a here. esposa. Oi, Catarina. Tudo bem? Olá, bom dia. Bom dia. Bom Tudo dia. bom? Bom dia a Legal, todos. legal. A gente está preparando com carinho aí o seminário no Recife. Na verdade, eu achava que você era de Recife, né? Na verdade, você é baiana, né? Não, eu sou de Recife, minha mãe que Ah, é você é de... baiana. tá. Então a gente está É uma indo. família tipicamente brasileira. Minha mãe baiana, eu de Recife, meu pai daqui, irmão da Paraíba. É uma mistura. Que legal, que legal. O seminário vai ser em plena praia de Boa Viagem, né? Então, Sim. você mais do que ninguém pode falar o quão bonita é lá, né? É incrível. Eu acho que quem conhece as praias, não só daqui de Recife, mas do Nordeste como um todo, né? Maceió, João Sim, Pessoa, são assim incríveis. E a sim. Praia de Boa Viagem, até essa música que estava tocando do Alceu Valença, Aham, é belíssima. sim, é. Mas que legal, que a gente está preparando com muito carinho o seminário e todo o foco agora vai ser para trazer o pessoal para Recife, para Boa Viagem, porque mais do que o grande, aquilo que a gente vai aprender, né? E não é pouco, é muita coisa. A Gaurang está trazendo o que tem de mais moderno, daquilo da prática dele, tem viajado muito, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e tem, assim, tido resultados maravilhosos da homeopatia, em altíssimo nível, mas também nos reunirmos, viver aquilo que a gente viveu na Índia esse ano, junto com o pessoal, tomar café, bater papo, dar um passeio na praia. Então, vai ser híbrido esse seminário, vai ser presencial e online, desculpe. Mas a ideia é que nós nos reunamos, né? Que nós estejamos juntos e possamos, assim, e compartilhar a vida, não só a homeopatia, mas compartilhar a vida. So, Gildan, how are your Portuguese? Portuguese. It's improving. Estou bem. Tá. Ele disse que está melhorando, You it's know that improving. Estou bem. when an Indian learn Portuguese, the accent is very good because you have all the phonemes, you know. And for example, when somebody to in the United States or England and learn Portuguese, Carlos está the accent is very clear. That's not. But when an Indian learn dizendo um pouco. Portuguese, the accent is completely perfect. So I I have started to think that all these borders are man-made and we are all the same. And Está yeah, dizendo que yeah, acreditou que I esses am you limites, and essas you fronteiras are são actually the coisas same. humanas e yeah, somos todos, and so is true. no I am fundo, completely Indian as os well. mesmos. I saw your pictures you sent me in Varanasi, and my God,
must have been absolutely Entendeu? stunning for you O there. Carlos mandou umas Yeah, fotos de it Varanasi was. para ele, deve ter sido I uma cannot coisa put extraordinária in mesmo. words to speak how Yeah, wonderful is glad you went to there. be in, especially in Rishikesh. Rishikesh, Rishikesh, you enjoyed. Rishikesh is a so spiritual atmosphere. Yeah, it's very beautiful. You breathe spirituality and yoga, all these things. So thank you so much for Yes, I'm glad you went. So happy that you went. Is the first place Falando that um pouquinho de you went to Rishikesh que Katarina ele to in visitou, India was Rishikesh. esse foi o primeiro lugar que ele levou a Catarina na Índia também, I think Rishikesh, quando it's the eles first foram. city in the world that I would Ele disse que é a primeira I cidade do would mundo change para a qual ele if ele I se need mudaria to se choose fosse a city in the possível world, escolher uma for única sure it cidade no would be mundo aí. Rishikesh because Yes, Ele ia para unbelievable. Rishikesh. It's unbelievable. Not But about so only also beautiful are Brazilian cities. One of my favorite Tem Yeah. cidades muito Maceió. brasileiras aí. Maceió, Ele ama Maceió. and of course I love Recife also. It's very beautiful where hopefully Recife all of também, you onde é will be muito coming. bonito, onde esperamos que todos venham, né? we want to invite everybody to come because Absolutely. it will be completely special seminar this one in a sand, É muito especial the o hotel is seminário. very special. Então, pessoal, na verdade a gente vai começar para não perder tempo e aprender o máximo possível com o Gaudang, mas desde já a gente quer convidar todo mundo para vir com a gente em Maceió, perdão, em Recife, ainda tô com Maceió na cabeça, em Recife, porque vai ser um seminário muito especial, assim, vai ser o único seminário que a gente vai fazer ao vivo esse ano, então anotem aí, 17, 18 e 19 de outubro, nós temos 3 meses para preparar, as passagens ainda estão bem acessíveis, né? O hotel é maravilhoso, é à beira da praia, pé na areia, e a intenção é que nós estejamos juntos, né? Os horários vão facilitar, para que o pessoal chegue cedo na sexta, curta um pouco a praia. Aí nós vamos nos reunir, aprender homeopatia em altíssimo nível. Ah, o Gaurang acabou de trazer mais um livro da Female Disorders, né? Então, assim, tem muita novidade, tem muita coisa legal para intercambiar. O pessoal que foi para a Índia, contar sua experiência na Índia, experiência não só de aprendizado, mas experiência de viagem, de experiência de vida mesmo. O pessoal vai estar lá. E muitos nordestinos foram para a Índia dessa vez, o maior grupo era do Nordeste. Então, a gente vai ter aí. E o pessoal de Maceió está fazendo uma caravana para ir para Pernambuco. Tem o pessoal de Recife, a Vera, a Fátima, tem vestido a camisa, e elas que, né, ajudaram tanto a gente a preparar esse seminário. Então, é algo realmente especial. Sabe, assim, é uma grande oportunidade. Além de que a gente organizou um seminário para que Gaurang traga aquilo que ele tem de melhor. Então, é estar no melhor lugar, com as melhores pessoas, com o melhor professor. Não tem coisa melhor do que isso. É o que a gente ama fazer, que é a homeopatia. Claro, a gente vai fazer também o online, o híbrido, mas nunca é igual, né? O híbrido, ele é necessário, mas você está lá com o teu computadorzinho, em vez de estar na praia em Recife, pelo amor de Deus, né? Não tem, a diferença é muito grande. So, Gaurang, it's your time. Thank you so much for coming Thank you. again. Thank you. And Pleasure. we Pleasure. have 3 months to invite people to prepare the Sure. seminar. But before It we will, start, I want to just say that this is something that Eu we had quero dizer discussed que isso é about a algo que couple of nós years back, that discutimos uns we anos wanted to have atrás, a open session, and que nós I queríamos ter had uma promised, sessão I had given a word aberta that we will talk about em, tissue salts because sais since teciduais, né, os sais de Mr. Schussler Schussler, e used the então word nós that estamos devendo was essa and esse aí desde o all of us outro gave curso que thank you so much o for this, because Gaurang deu para nós, that não sei we se foi o de use agudos, e Schuster ele tinha salts dito every mesmo day, que and ia you ter essa know very well oportunidade, tá dizendo que está só cumprindo a promessa que ia ter esse espaço. these remedies. I want to speak for people about translation. Então, pessoal, quem ainda não Carlos vai achou dar as ele para instruções para quem. Se curte você está me homeopatia, ouvindo, tá certo. Gaurang dispensa apresentações. Se não, Ele é dos mais vocês. proficientes professores da homeopatia na atualidade. Tem viajado o mundo inteiro.
na Rússia, na Turquia, na Alemanha, na França. Ele é convidado para o mundo todo, para os congressos do mundo todo, especialmente em Paz de Schussler, ah, onde ele é um dos poucos que realmente tem a experiência prática na atualidade do Sais de Schussler. Ele entende da homeopatia clássica e mesmo da homeopatia contemporânea. Ele é hoje um dos maiores nomes da homeopatia no mundo, sem dúvida alguma. Foi, é, foi aluno de Sankaran, foi aluno de Sarkar, foi aluno de tantos mestres, mas hoje ele é o mestre, né? Então a gente vai aprender bastante com ele. E aqueles que não estão se achando na tradução, ali vai ali nos três pontinhos do teu celular, ou então no teu computador, mais tradução, ou já vai achar ali do lado, ali vai ter interpretação, e aí coloca português ali, se quiser desativar o áudio original, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Thank you so much again, and please tell us about Sugar Salt. Então, You vamos know lá. so Sure, well. sure, with pleasure. So, hello, bom dia, and namaste to all my friends, and it's such a pleasure to meet all of you again. Namastê. Namastê. Namaste, namaste. And I hope, I think we will have Então, about an hour's time. So, acho que nós what I'm temos going to cerca do de today uma is hora. O que eu vou just fazer talk to you a hoje little bit é about falar um Schussler pouco tissue salt, sobre os although there sais are teciduais de 12 Schussler. important Schussler tissue salts, São 12 but sais I want to importantes, just give you a little idea. And if it's mas eu interesting for quero you, dar uma maybe ideia, se for if interessante we para all agree, vocês, maybe we'll have one more small se session nós to finish it all, because concordarmos, talvez a I gente want precise de that mais all uma of you know sessão, the que eu practical quero que use of todos Schussler tissue saibam o salt and uso to use it prático in dos your practice, sais de because Schussler e it's posso just so usar na easy, prática, so beautiful, so porque é interesting tão that I'm sure that simples, tão bonito, tão interessante, it will make life easy for you and for your vai patients. fazer a vida de vocês mais fácil So, e well, para we os seus start with pacientes Master melhor. Hahnemann. Everything we speak about is Então thanks to aqui, him. vamos começar agradecendo ao Hahnemann. Tudo que nós fazemos hoje é devido a ele, então nós These are somos all the muito different gratos. stamps Esses são of diferentes selos Hahnemann, different que tem countries. a So ver you can com o see this one is Hahnemann em from diferentes Brazil, países. Só você and vê you que é um can do see Brasil this ali, one ó, is o from primeiro Congresso Médico Deutschland, Mundial de Homeopatia em where so Hahnemann 1954 is popular all era no over. Brasil. 2 This is a very cruzeiros e beautiful sketch. 70. Actually, this sketch Esse that aqui you é can see is very, um very desenho a beautiful. It was made lápis by one mesmo. of my students, Isso foi feito and por you um can dos see Hahnemann in the estudantes. center Então o Hahnemann está no meio. and Margaret Daí Tyler tem a Margaret and Paul Tyler Krauss ali, o and Benninghaus, Kent o Kent com seu and the bigode, great Burnett, o the grande great Boger Compton and Burnett, o Constantine Herring. Boger And e the o reason I Herring. put this sketch here is because it's just next to me Nós here. ó, ele tá Maybe you aqui, ó, can see it logo here atrás dele, ele tá on no the right of me. consultório, This ó. is the sketch that you're actually Ali, ó, seeing. esse é o desenho que It's a gente tá always with vendo, me ele here fotografou. just to Tá show me the sempre way com ele, and not make só me para forget the mostrar roots que eu of não devo classical esquecer das homeopathy. raízes da As much ever homeopatia clássica. advancements we have, Ainda we mais need que to haja always be muitos rooted avanços, nós temos classical que homeopathy. todos ter So esse with pé this, let's firme na start. homeopatia Let's clássica. Então, start our com talk. isso, vamos começar a nossa The fala de focus hoje. here is E o foco hoje Schussler será biochemic tissue salt and os sais how to bioquímicos use de it with Schussler e classical como homeopathy. usá-los com The, homeopatia the clássica. important thing is how to use it with classical A questão homeopathy. importante é como usar com homeopatia clássica. Hopefully we have a hour. I'm going to talk to you Espero que today nós about tenhamos aí maybe uma hora. Eu 5 vou or 6 falar tissue salts, and if you de like it, 5 ou we'll 6 have one deles, e more se small for bom, se session vocês if gostarem, Carlos nós and faremos Marcelo outra agree, sessão hopefully. gratuita And of course, e daí a gente hopefully we complementa. meet together. Okay? Yes, I want to do whatever I want to do. I want to do it with a lot of love Eu because quero Brazil fazer com muito is a amor very, mesmo, very porque o special place in Brasil my life, and é you um all lugar know. muito especial na Anyway, minha vida, todos já so let's sabem start. disso. First of all, Vamos I want to começar. tell you how did I Em primeiro actually lugar, eu quero dizer start para using vocês tissue como é que eu salts. That is comecei the a first thing I usar want os to talk to you sais about. de So what Schussler. happened, O which I que want to tell you aconteceu, about, is that eu not quero now, many explicar para years back, vocês, when I started que my muitos anos clinical atrás, quando eu practice, comecei minha there prática was a very, clínica, very interesting case. tive um caso muito There interessante. was a case of a calcanear Era o spur. caso Okay? de um Well, we esporão all de know what is calcânio. calcanear spur. Todos nós And conhecemos, né? this lady Esporão de came to meet calcânio. me. Essa mulher veio para Okay. consultar And I took a detailed case. I took a e 1 hour eu case tomei and o I caso gave a em very good uma hora, remedio. bem detalhadamente, dei um remédio She que parecia definitely. muito bem Then I indicado. again restudied the case. I gave E another daí remedy. eu li I novamente o kept on caso, struggling dei for outro 6 remédio, ela months não estava indo bem. Por and I kept 6 studying the meses eu case. fiquei But there was just no me response. esforçando ali, mas não conseguia uma After boa 6 months, resposta. she one day came Depois de 6 and meses, she ela said, veio um dia doctor, e falou: sabe, médico,
why don't you give me Por que que você não me dá calcarea fluor and calcária calcarea fluórica 6x, which e you know is calcária cheaper? fosfórica I said, 6x? no, it's Eu not disse, needed for you. não, She não é o que says, você precisa. Doctor, I E ela took it for disse, 2 weeks. eu Someone gave tomei it to ele me, por 2 and semanas, my alguém me cough deu pains totally e disappeared. tinha So desaparecido now I don't know what to completamente a do, minha how to dor. continue it, Eu and não what to do sei about como it. continuar e o que fazer aqui. I said, just continue for the next 1 month, we Ele will disse, see. continue por mais um And I mês e continued veremos. Calcarea for 6x12 and Eu Calcarea continuei for com ela 6x. You can see here 4 tablets, 2 times a day for a month. And 2 after that, vezes ao dia por her mês. calcarea Depois score disso, disappeared. o Her esporão pain no calcânio dela disappeared. And desapareceu, I a was, dor since it desapareceu. was not my prescription, it was a Claro, não prescription era uma that prescrição she took minha, era uma herself. prescrição que ela mesma fez. And I felt that E eu okay, I am senti an que expert. I am a disse, nossa, classical eu sou um homeopath, expert, but sou um this patient homeopata who I wasn't able to clássico, help, mas there is eu não something consegui here ajudar. that I need to Tem study. alguma coisa aqui, eu preciso There is estudar mais. something here which is there in homeopathy that we Tem algo don't aqui que so está na much use. homeopatia e que a Maybe I gente need não to usa go deeper. tanto. Maybe I need to study Talvez eu more tenha about que ir mais a salts fundo, and talvez how eu to tenha que use estudar them in mais desses homeopathy for much sais e como bigger changes utilizá-los na and better homeopatia results in homeopathy. para And that is resultados how melhores e mudanças about maiores. 8 or 10 years back, my real journey E foi with assim Schuler que a minha started. So jornada com os just to tell you how sais it began, the teciduais journey começou. Só is para very dizer para important vocês como é because que eu the journey comecei, began from porque essa someone who jornada didn't believe começou it. And you all know how sendo uma deeply pessoa que não ingrained my acreditava love muito. and my E vocês knowledge sabem in quanto o classical meu homeopathy, amor, o whether meu it's the repertory, material, conhecimento de I absolutely homeopatia love it. And clássica, I believe in it. repertório, matéria médica, eu But this simplesmente I amo didn't isso e believe. acredito But muito. once I used it and I saw the result, it was E just mais uma vez que eu remarkable, and usei that's isso why e I vi o want to share this all resultado, with foi you. algo So let's incrível. start. Então eu quero compartilhar And com vocês. normally, this takes a longer time for me Normalmente to isso teach leva what are mais Schussler tempo tissues para que eu or how to use it, ensine o all que that. que é o sal de But what Schussler, I will como do for usar. you is Mas o que eu vou fazer para I'm going to vocês tell you a é summary que eu of vou dizer everything. para vocês um How did resumo this de tudo Schussler aqui. tissue salt come into place? Como que os sais de So I want Schussler your 1 hour for me vieram. Eu where quero you all focus because que at the end vocês of 1 me hour deem you will foco have dessa uma the hora, porque no entire final dessa uma hora knowledge and vocês skill set terão of 50% bastante of the Schussler. conhecimento, pelo menos de So uns I'm going to go 50% a dos bit slow. sais. Marcelo will of course Então eu vou tell us if devagar, I'm going Marcelo fast. vai dizer But se it's estiver very indo important for rápido, me to give you overview of mas é muito the importante para history of mim dar a tissues salt, how visão it para came into vocês da existence história and how we dos now use sais it. de I know you will Schussler, have a como lot eles of vieram, queries. como nós There is no usamos. Eu sei question que about vocês it. vão ter But perguntas, you will have to keep the não tenho questions for the end. dúvida, The reason mas because deixe as if I perguntas para o answer in final. between, we will lose the track of it. Se eu for Let's respondendo start. no meio tempo, nós Vamos. vamos perder a linha. Vamos! So first of all, it's important to know this great O primeiro é gentleman, importante saber Dr. conhecer Wilhelm este cara Heinrich aqui, ó, que é o Schussler. He's Wilhelm very interesting Heinrich gentleman. He's Schussler, also que é ele mesmo. a German doctor from the Então ele é 19th century. médico alemão do século XIX And he was inspired a lot by another great e ele foi muito gentleman. inspirado por His name outro was cidadão, Rudolf aqui outro Virchow. And what is interesting is that cavalheiro, que é o Virchow. Schussler was inspired by this gentleman, and the main idea that Virchow spoke E, about is the e o idea que o that Virchow, the né, life, o da the tríade de entire life Virchow, is based mesmo on o cellular Rudolf Virchow, activity. At that time, ele falou in que those a years, atividade was das a time células when naquele the tempo, cellular biology studies were going então in eles depth. estavam começando o estudo Germany da and biologia Europe were celular, forefront assim, of os studying europeus, cellular biology. os alemães estavam estudando Now, muito why I'm biologia talking celular about all naquele of this? momento. Because Schussler came just Então after o the time of Schussler Hahnemann. veio So this is logo depois do important for you to Hahnemann. know because Então é importante Schussler que was a vocês gentleman who saibam was que inspired Schussler by Hahnemann, classical homeopathy, foi and also by cellular inspirado biology. pela homeopatia So clássica e he pela was a biologia mixture celular. of Então ele dynamic trazia uma mistura classical aí de homeopathy and also homeopatia understanding clássica, the importance of dinâmica e cellular biology. So this compreensão is a very interesting da mixture importância de that biologia Schussler celular. É uma was mistura into. This is for interessante you to que understand why he ele came up with this trazia. theory. Tem que entender da onde veio essa teoria, né? Basically, Como é more que or ele less, chegou ali. what Então, Virchow spoke about is o that que o Virchow dizia, everything is in a em cell. poucas palavras, é que tudo tem a ver com a célula. That the disease is caused by change in normal cell. Que a doença é causada pela mudança numa célula normal Basically, every form of suffering was based e into the cell que suffering. So if the cell is suffering, todo so the sofrimento whole tinha a body ver is com o suffering. A sofrimento little da bit like célula. how Então, se body há um functions, sofrimento na what is célula, true havia um for the part is true sofrimento for the whole.
no corpo, como o Bellinghausen dizia, o que é verdade para parte é verdade What para o he todo. also discovered, Schussler O and que ele Virchow, também a descobriu, little later, o was Schussler that e o Virchow the depois, cellular kind of foi que function is based on an inorganic a função material da called célula fluorine. And he felt é and he baseada studied em material that inorgânico, for mineral, the cell to work in the best e ele possible estudou way, para que there a is certain célula kind of funcionasse do minerals melhor elements which modo. are required. Havia alguns minerais And que eram Schussler studied this necessários. day after day, and he E o started Schussler studying estudou isso cada human vez blood and mais, human ashes after death. começou a And when he estudar started studying o human sangue blood humano and human ashes after that, e he cinzas discovered that humanas. basically Ele every descobriu cell, basicamente every human que body, every human ash had 12 basic cada mineral célula, compounds. cada And mineral tem these esses basic mineral compounds were common in every 12 person's human ash. compostos minerais que So são this he referred as cellular comuns salts. a todos So what os he resíduos humanos, e por basically isso spoke eram, about is então, when a body os is sais deficient of teciduais. Então, any of quando o these corpo está salts or deficiente any em of this mineral, qualquer um there desses will be a disease. sais ou minerais, vai haver And the way adoecimento. to correct this disease is E a to maneira para balance that corrigir a doença particular é equilibrar salt or mineral. esse sal ou esse mineral em particular. So what is basically the idea of Schussler tissue salt is Então, qual que é a more of ideia a dos sais kind teciduais de of a Schussler? supplement to the É deficiency. So it's quite different to suplemento dessa classical homeopathy. deficiência. É In classical diferente da homeopathy, homeopatia it's very, clássica, very em deep. que você tem It essa goes visão at the muito, muito deepest level. The whole aprofundada. plane is Funciona working no at the nível mais psycho-autoimmune profundo. endocrino-immunological axis. Usa lá While o eixo the endócrino, idea of Schussler psicoendócrino, tissue salt imunológico. E a ideia spoke about the do Schussler deficiencies at a crude tem level mais a ver com and as supplementing deficiências it no nível complete. ponderal mesmo. Schussler writes, restoration of cell thereby will result in restoration of Então, inorganic a matter. restauração da célula vai And restaurar o in this complexo way, orgânico todo. finally, Então, desse modo, he wrote a very beautiful article. ele This is the escreveu original um article. artigo, esse aqui é Abridged o artigo Therapeutics original, founded on histology and cellular pathology. dos terapêuticos And encontrados na based on that, patologia e histologia, finally, e Schussler baseado came up nisso, with the 12 tissue salts. These are the ele 12 tissue veio, salts in chegou the aos 12 sequence sais of teciduais. its Esses são os importance 12 according to na sequência Marshall de Schussler. importância, de You all acordo know the com o 12 tissue Schussler. salts, the calcarea Todos fluoride, sabem quais são os the 12, então calcarea calcária phosphorus, flórica, the calcária calcarea sulfuric acid, fosfórica, the calcária phosphate of iron, sulfúrica, the ferrum o phosphate, ferrum the phosphate of fosfórico, chlorine, the calimure, cali phosphate muriático, o cali of kali, the caliphos, fosfato, o the cali calisulfate, the magnesium sulfúrico, phos, the sodium magnésio chloride, the sodium fosfórico, phosphate, the o natrum sulf and silica. So natro this is, muriático, o now we natro know these are the fosfórico, 12 o natro important tissue sulfúrico salts. e a Now let's start. silícia. There is one more tissue salt that I want Tem to talk mais to you um about. Of course, sal you can later on tecidual tell que eu me if quero this falar is para vocês. É available claro, in depois vocês Brazil. I podem dizer se remember isso está giving this to a disponível few Brazilian patients. no This Brasil. is Eu já dei called, para I alguns would like to pacientes call this as a brasileiros, complex que tissue ele é salt. um This is a very important tissue complexo salt. de sal tecidual e It's ele é called muito as five importante. phos. Ele é conhecido como os I 5 learned this fósforos, from 5 very, sais very de old fósforo. masters like Então, one of my dentre teachers, aqueles Dr. 12, Sarkar, 5 even Dr. sais Jay têm Shah, fósforos. Então, o and other Dr. very, very old Sarkar, o homeopaths Dr. of Jay the last Shah e outros century, homeopatas they would use que this tissue salt. It is called trabalhavam as no século 5 phos. passado, eles What is usavam. 5 phos? Então, são It is a 5 mixture of all the compostos 5 que têm fósforo phosphorus neles. Então, magnésio compounds, that is fosfórico, nitrphos, nato natrum fosfórico, phos, cálio fosfórico, caliphos, calcário calcarea phos, ferrum fosfórico phos. e ferro Schussler fosfórico. did not speak about it, so I'm O not saying Schussler this não is all descreveu super esse, que é slow, um but this is complexo, né? last 100 years Mas of esse nos últimos homeopaths in 100 India anos vem sendo usado who pelos have worked on homeopatas this, na and Índia, we are using this. Of course, que later estão on, one trabalhando of you com can isso. share if this is available Depois alguém in your pode country and compartilhar. where it is available. Você pode mandar fazer, sim. Eu já mandei fazer esse sal, eles So, fazem. what I want to talk to you also is Então, o that que eu the Schussler quero tissue falar para salt vocês é are que prescribed in os two sais de main Schussler potencies, that são is 6x and escritos em duas 2x. potências, Now, as the D6 potencies e a are important because D12. it's in decimal scale. This Então is é very different importante, to the importante C ver que está scale na decimal, sabe? and the LM scale. What is the difference? What is the Então meaning qual é a of diferença 6x entre and o C e o 12x? LM? 6x is diluted by factor of 10. So basically, Então it's ele é factor diluído of 10 six em times. This is 10% e CH. 10%, né? 6 vezes. Já o Homeopathic 6CH CH is diluted by 100 times. é So you diluído understand the em whole plane centesimal. of Então você using entende is very, very todo different. o plano de uso é muito diferente. Now I come to the main thing. Agora eu When chego to ao use assunto tissue salts? principal. Quando usar When do we use os tissue sais salts in teciduais? homeopathic Quando que a practice? gente But usa? before I go ahead, I Na want to just homeopatia. ask, can all of you Mas hear antes us de ir okay? And adiante, vocês is estão everything going conseguindo okay ouvir for you? Is direitinho? it Tá? going very O fast or is it going áudio very está muito slow? Then I hope rápido. that all is well. You Checando can um just pouco write com vocês como é que as sing, coisas so I estão indo. understand that everything is
Pode okay. escrever sim, e daí eu sei que tá tudo ok aí para vocês. Sim. Perfect. Use easy Brazilian words for Usem new palavras Brazilian brasileiras aí, fáceis aí. All right, Ele é um so everyone estudante is having iniciante do focus. Good, português. because Então, todos estão bem all three are acordados, using. o que é um bom sinal. Bom dia a So when todos. do we use tissue salts? The first thing Quando I a want to gente tell usa you os sais is that teciduais, a primeira coisa que eu it quero can be dizer para used vocês é que ele either pode in ser an usado isolated way, which means you can just de give tissue salt, maneira or the isolada, way I use it ou more often is to maneira que eu uso complement mais it with the frequentemente é para homeopathic remedies. Like complementar I'm going to give you an com um example. remédio homeopático. Vou dar um I exemplo para had a vocês case aqui. of a Eu tinha esse caso young de child who had uma a criança like a renal transplant que failure, teve and um her transplante immune system is renal que very não deu low. There is certo, o because sistema the digestion, imunológico the dela não fluids estava are nada low and bom, is very weak. diálise, Now I was pouco giving her fluido, Bacillin with eu estava dando decent results, Bacillino and com I also gave resultados 5-phos. 5-phos bons. because when the E eu dei body's os immune 5 system is fósforos very também, very porque low quando o sistema and there imunológico is a está depletion of fluids, funcionando muito the pouco, important tem tissue uma salt is depressão nos 5-phos. fluidos, I will discuss about os it. 5 sais de fósforo são Now muito with importantes. 5-phos, her improvement is E tremendous com because isso she ela says foi give me melhorando 5-phos only. muito, So porque what you will see is that patients o que vocês vão ver é que o often paciente, benefit with inclusive, the vão se classical homeopathy beneficiar remedy and tanto da associating it with the tissue salts. homeopatia Not in clássica all e cases, associá-la but in com os sais certain teciduais. complicated cases. Não em Again, I'm todos, mas telling em you, alguns I do casos not use complicados. Estou dizendo para Schussler tissue vocês, eu salt não in uso all the cases. You sais use it teciduais para only todos os in casos. Você very, vai very usar só complicated em and casos muito pathological complicados, or certain cases where you are patológicos, not getting results. ou alguns casos onde você não está conseguindo In bom some resultado. cases, like deficiency cases, you really don't need Em to alguns prescribe casos, como essa a homeopathic deficiência, você não remedy. You precisa can just give prescrever um a simple tissue remédio salt. For homeopático, você pode example, dar só um sal de ferrum Schussler. phos 6x. If I see Por a case exemplo, of a ferrum very mild fosfórico com fever, there is no 6x. Se eu symptom tenho at um all, caso de I often febre ali just give sem ferrum outros phos 6x sintomas, if I see the symptoms. eu dou ferrum fosfórico com Tissue salts can D6. also be used as a Se eu vejo prophylactic. sintomas, eles também podem ser usados And como in cases like the profiláticos peculiar symptom is not clear, e em you can casos always onde take o a box. peculiar não está claro. É interessante pensar em sais teciduais nesses casos. So, Schussler tissue salt is especially in complicated cases. São Schussler tissue salt is especialmente very good úteis em for casos children. So, if any complicados. one of you are treating São a lot muito of bons em children with a crianças. Se lot of alguém está cases of tratando muito developmental caso de delay, criança e good. If you're treating transtorno do cases of desenvolvimento, cold alguma and coisa cough, assim, ele é muito fevers bom. Se tem um with newborn resfriado, child, febre tissue salt is going to make your frequente life numa very easy. criança, sais You teciduais won't vão believe this, facilitar Carlos, muito a but tua in vida. Você Indian não vai books, acreditar, in mas Indian nos medical livros dental books, indianos, it is written livros you can use calcarea phos. So my indianos, você sister, pode who's usar a calcário dentist actually, fosfórico. Então, a in minha her irmã, que é uma textbook dentista, of dentistry, no they have written livro calcarea texto phos deles 6x mesmo, is a salt está to be escrito lá, given as a calcário dentist fosfórico to the patients. 6x Can you imagine? pode I ser was in dado pelo doctor using dentista Schussler tissue para o salt paciente. in India. Não só Not all of them, alopatas but many usando. of them. So this is Não, remarkable não that é todo mundo que many usa, mas allopathic muitos deles fraternities usam. have accepted Schussler tissue Então, salt. muito da fraternidade aí Very aceitou important if you're treating orthopedic esses cases sais. É of bone and importante se você está joints, tratando causas ortopédicos de especially ossos, articulações, osteoporosis, especialmente osteopenia, osteoporose, autoimmune diseases, osteopenia, doenças oncological cases, autoimunes, post-chemo, casos post-radiation. oncológicos, I após often use quimioterapia, remedies após of tissue radiação. salt, which is 5-phos. Eu uso esses sais Low immune system, teciduais. cases with multiple Sistema pathology, imunológico não está cases funcionando where patients bem, are taking patologias only allopathic múltiplas, medicines, onde o paciente supplements, está usando muito or remédio often when alopático, patients are taking vitamins, suplementos, but it is not getting ou também quando o absorbed in the paciente way está usando for vitamina tissue que não salt. está sendo bem And in absorvida some pelo cases, you corpo. can use tissue salts Em instead of alguns casos, você allopathic pode medicines. usar eles em substituição aos Okay, remédios alopáticos. let's kind of start for today. The most important thing I want to Agora talk to you vamos about is começar a that olhar you should be cada very um flexible deles. about using Schussler Você tem que ser tissue salt. muito flexível em usar os sais de Schussler. Vai pôr o carregador ali. Dá uma- Okay, here we go. Yeah. So what I'm going to do today, we O have que eu vou fazer 12 hoje, nós tissue temos salts plus one complex salt, which is 12 sais 5-phos. teciduais, e tem o I will try to complexo, que talk é to you today at least about esses 5 fósforos. 4 Eu to quero 5 falar para salts, and we vocês will pelo see how menos it de goes. 4 If a you 6, really daí want nós vamos to ver. have one more session, you will have to, of course, convince Carlos and Eu tenho que Marcel convencer o about that. Carlos a fazer mais uma sessão Let's aí, start. So claro. I'll tell you the first case where I started O using. primeiro caso Yes. onde eu comecei a The usar. first case where we started Só se eles using. quiserem. Only if they want, Garante. Yes, of course, only if they want, of course. Okay.
Vocês querem outra sessão ou não? Vamos vendo aí. Se quiserem outra sessão, a gente faz. All right, all I right. asked them if they want another session. Yes, yes. So let's start. The first tissue salt for today, we will try Então, to o cover, primeiro, o salto I fitó, don't nós want vamos to tentar give you cobrir, a lot of então. information on the Acho first que ele one. tinha falado, We né, will just cinco try ou to cover seis. at least 4 tissue salts today, okay? Nós And vamos then we tentar will cobrir have pelo some menos discussion 4, and mínimo 4. things like that. So this is a case of a Esse é um ovarian caso de endometriotic cyst and an adenomyosis cisto in a menopausal woman, 53 years old. endometrial numa mulher The first thing before I go ahead, I menopausada. want to tell you, Schussler tissue salt is very easy. If Os you sais know it well, teciduais de Schussler you can são help a lot of simples. patients, but it is very Se você easy. souber direitinho, você pode ajudar muito o paciente, mas é uma coisa que é This is her simples mesmo. reports, and you can see her reports here. E Let's see vocês if I podem can. ver These are resultados the de reports exames. which are in 2022 multiple adenomyoma, left ovarian endometriosis. Okay, she's Endometriose do taking ovário pain pills for a esquerdo, very long time. You can see her adenomyosis of the uterus. com So with this, she adenomiose. came to meet me. E I assim ela studied her veio. case. Now there was one thing about her Eu case. estudei o caso dela. Tinha uma coisa She came interessante aqui no only for caso one dela. thing. She says, I'm getting too Ela much veio of para pain. uma coisa. Ela disse: The eu tenho pain is too muita much. dor. I can't tell you how much A the dor pain é is. I'm excessiva. taking almost 3 Ultraset every day. Ultraset, as you know, is a Estou painkiller. tomando And with the Ultraset, ovary, there is a é um neuralgia and analgésico. there's a lot of pain. Uma The neuralgia only com thing muita is the dor hot application gives me relief. e So I com started asking aplicações her, tell quentes me more alivia. about yourself. And I really Você ia tried falar to com ela, grill me her. conta mais de você. But she was just not opening up. She says, Doctor, if Mas you ela can não give se me medicine abria, for sabe? pain, give me, or else I'm Se going. puder me dar algum remédio para dor, me And dê, she wasn't senão so eu tô interested in the indo. case taking initially. So Eu não estava tão interessada na tomada I de really caso. didn't know what to do. Eu não But sabia bem o que fazer. she said, my doctors have told me to do a surgery. And I Eu don't want to disse, do surgery. meus Can you médicos do disseram que eu something devia at fazer least to give me cirurgia. Você pain pode relief? fazer alguma coisa, porque pelo menos alivie minha Now, dor? I didn't know what to do because I want to give her Eu não relief, sabia bem o que fazer. Eu but queria aliviar a I don't dor have any dela, symptoms. mas So eu não of tinha course, sintomas para prescrever. the only symptom I had is better by Então, o hot único sintoma que application. eu tinha era And melhor of por course, aplicações a little later quentes. she also spoke about E um pouco the depois ela constant falou need for também support and forsaken. sobre a necessidade de apoio, sensação de abandono que ela The tinha. first remedy I gave her was folliculinum. E o Folliculinum primeiro is the remédio que eu dei biggest para ela foi homeopathic foliculino. remedy for Foliculino é o ovarian maior cyst. remédio If you're homeopático treating para case of ovarian cyst, cistos you ovarianos. would Se want você to está think about tratando um caso de cisto folliculinum, which is the ovariano, most important você quer sarcode. pensar em foliculino, que é um dos principais Folliculinum is a sarcóides. sarcode, and sarcodes are Foliculino é um remedies prepared sarcóide. for Sarcóides são heavy living remédios issues. But for the preparados pain, de I gave her, tecidos as some of you would have said, saudáveis. magnesium phos 6x, Eu já dei which is magnésio called fosfórico com in hot 6x water. Now, magnesium phos 6x works the em best in água hot water. And I gave her morna. every day. Can you Eu imagine? I dei gave para her ela em every água day quente, for água 21 morna, days. todos os dias por And 21 after dias. that, her pain Então, o OD é tremendously, once a day, uma her vez ao suffering dia. E a dor tremendously, melhorou muito, o sofrimento dela she melhorou did muito. tremendously well. She was just Ela very, ficou very muito grateful. bem And almost for the e ficou last 5 years, muito grata. this is everything. Her pain, she did not require a single Então, ela não pain precisava, allopathic medicines at all. ela não precisou de Let's talk nenhum a little bit about remédio magnesium phos. analgésico, Magnesium phos alopático, nada 6x. assim. Always use it in hot water. What is the main patterns Então, and symptoms of magnesium phos? alguns First of sintomas all, before aí. I go ahead, I want to tell you, Então, Schussler antes de ir never adiante, eu did quero dizer para provings vocês que of any Schussler remedy. nunca fez He experimentação de nenhum desses did not do remédios, tá? provings. So this Ele is não something you fazia should know. And experimentações. I'm trying to take you É back to algo que você tem que history saber. Eu and estou bring you tentando from levar where we vocês à were. I história e want to go trazer up to date desse from desenvolvimento. classical Eu quero que literature and vocês Indian literature. estejam a And if you par want to da study history, we will go literatura there. clássica e da literatura Schussler atual. never did any provings. O But Schussler nunca fez nenhuma a lot of experimentação, contemporary mas homeopaths, including H.C. Allen, did muitos proving. And what is the homeopatas beautiful thing? contemporâneos What fizeram as Schussler, based on experimentações, his inclusive o study Allen. of Então, cellular o biology, Schussler wrote baseou at seu least estudo na 17 biologia books for a remedy, celular para confirmed ver os sintomas do what he remédio e wrote ele in the provings confirmou. by H.C. Allen. Foi This tudo is what confirmado Schussler depois did. pelo Allen nas This is very experimentações. beautiful that Então, é what came up as muito analysis dito of que aquilo cellular que apareceu biology na and análise symptoms da of biologia magnesium celular dos phos, sintomas do according to magnésio Schussler, fosfórico, de acordo com exactly Schussler, came in the proving of foi H.C. Allen. So you can imagine how evidenciado well também na he was able to experimentação do. do Allen. So magnesium phos is Então, abundant in magnésio it is fosfórico found in bones, é skin, abundante spinal marrow, no in corpo muscles humano, and está nos nerves, to the dentes, marrow of the nos baby ossos, human sperm. na medula And that's why celular, nos all the músculos, nos diseases, nervos, na maladies matéria
cinzenta, né? Substância kind of organ cinzenta sphere of no action. So if esperma. imagine Então, if eles têm someone's todas essas esferas de ações. sperm count is very low, the first tissue salt to be thought about is magnesium Então, imagina phosphorus. alguém que tem uma contagem de espermatozoides If muito there is baixa, neurological pode disease, se beneficiar do the magnésio first fosfórico tissue salt 6, to be thought about is D6. magnesium phos 6. So I'm just making you Então, think ou in se that tem way, um okay? declínio cognitivo pela falta de substância cinzenta, So it is também. known in classical Ele é conhecido homeopathy como, as na a homeopatia clássica, como nerve um muscle tonic. Magnesium phos tônico muscular e 6 is a nervoso. Magnésio nerve muscle fosfórico, um tonic. I want you to remember this. D6, é um tônico Let's dos read nervos what e is do written in the músculo. literature. Diseases having their seat in the nerve fiber or in Vamos ler aqui, terminal então. bulbs of nerve Doenças que in estão muscle or nas muscular fibers fibras are for magnesium phos. nervosas ou And no bulbo magnesium phos terminal dos always better by nervos warmth and ou nos pressure, músculos, no tecido muscular, pode ser antispasmodic, curados. and É um different things. antiespasmódico, So melhor this por is calor e por for you. pressão e de Magnesium diferentes tipos phos, de what dor. came up in Esse é shoes was magnésio understanding. fosfórico. So what I do very often, I want to just add Então, o one que eu thing. faço com frequência, I quero call it as a acrescentar isso, neurological eu tissue chamo ele salt. de So if I'm um treating a sal case of tecidual neurology, neurológico. let's Então, se eu estou say tratando um caso epilepsy, neurológico, let's seja say epilepsia, por developmental exemplo, delay with neurological issues or atraso do myasthenia desenvolvimento gravis, com the problemas tissue salt I use de is desenvolvimento magnesium miastenia phosphorus. graves, Sometimes I supplement it by kali eu uso phosphorus. These magnésio two, fosfórico, às if vezes you ask com me kálio which are fosfórico. the neurological tissue salt, I will say kali Então, quais phosphorus, são os sais magnesium phosphorus. teciduais neurológicos? O kálio Just fosfórico for e o your magnésio understanding. fosfórico. Só para vocês And compreenderem um many, pouquinho many mais. different clinical diseases come up in magnesium Muitas phos. doenças I'm clínicas going to vêm com show some of magnésio you to you. fosfórico. Vou mostrar Chorea, um pouco para conversions, vocês. dysmenorrhea. It's the most known Então, tissue salt for é o dysmenorrhea. In mais India, conhecido para 90% dismenorreia na of Índia. clinics, if the women is having lot of pain, 90% das they will just clínicas, se say a mulher take tiver muita magnesium dor, phos eles vão 6, dizer, 6 ah, in use hot water magnésio 3 fosfórico times a day for 1 week and then tell D6 me. em So this água is the way quente 3 vezes any ao kind of dia neurological por uma issues semana e depois me conta. Então, you can see. aí que tá essas Tic, dores dolorex, toothaches, any kind neurálgicas, of spasm. né? So what is the genius of magnesium phos? Então, qual que é o I'm gênero de going to show magnésio you here. fosfórico? Vou mostrar para vocês aqui. Disturbance of its molecules resulting in Perturbação pains, das cramps, suas moléculas resulta em pains dores, are shooting through cólicas e lymph nodes. paralisia. Elas Often combined with irradiam or como alternating with um sensation raio of ou constriction, são penetrantes, hence combinados, moderate, alternando com a better sensação by de warmth and constrição, fever. algumas So vezes this indo de is um lugar para outro, melhor for pelo me calor, melhor pela pressão. magnesium Essa phos. I think most é of you already o know about magnésio magnesium phos. fosfórico. Let's Acho go to que the next one. muitos já conhecem, né, um pouco do magnésio Now you have to fosfórico. tell me the remedy. So this is a case I Aí was vocês têm que treating me for dizer o some remédio. Esse time, aqui é um caso a que eu case vinha of tratando já há algum migraine tempo, in um a caso de 12-year-old enxaqueca child. de um And I took this adolescente, né, case and was pré-adolescente, de 12 approaching anos. it of medorinum, okay? Esse era um caso de medorrino, eu But tomei o caso medorinum helped completo. him a lot O and he medorrino didn't ajudou grow. ele But bastante. suddenly Ele one estava day, indo bem, after mas few days, few subitamente, depois de months, alguns the father meses, called me up and said o that pai there is me a ligou sudden increase in insulin e disse que levels teve um in a aumento young nos child. níveis de insulina So he's numa criança. having now borderline diabetes, a Para 12-year-old child. adolescente, ele What tem to já do? uma pré-diabetes com 12 And anos. why O que is this? fazer? You can see his reports here. I'm going to show you his Você pode reports. ver aqui, ó, o resultado do These are exame his dele. reports. You can see insulin Então tá aqui, fasting is ó, insulina em 37.3. jejum 37,34. Okay. So very, very high. And when I asked how it started, what Quando eu he perguntei has quando isso suddenly put on começou, a lot of weight disse, ó, and ele he's ganhou eating muito too much of peso junk food. e Too tá much. comendo Too muita much of junk porcaria, food. muita And he's put on a comida lot of weight. The endocrinologist has suggested processada. E o glycomet, that is basically endocrinologista anti-diabetic. disse para ele tomar metformina, né, um What to do? antidiabético. O que fazer? Any suggestions from our friends? You can write in the Que sugestões vocês têm? Podem escrever WhatsApp aí group. Too much of no junk food, WhatsApp young child também, eats a no lot of chat aí, sweets and his blood sugar para and nós. his levels are very high. No What to chat é do? melhor que no You all WhatsApp, know the né? answer, okay? You can just write. So there are Então some pode escrever, suggestions ó. there. Patricia, hello, Tem uma namaste. Patricia sugestão suggests da calcium Patrícia de okay. cálice sulfúrico, Some certo? more suggestions. Que outras sugestões vocês trazem? Fungos, okay. Calcarea sulflavia, hello Flavia. Calcária sulfúrica, falou a Flávia. Alexandra says insulinum. Patina says Insulino, berberis. Okay, I will just tell you. berberis. So what I saw in this case was very, very bad lifestyle. Extremely O bad que eu vi que o lifestyle. estilo de vida dele era Very bad realmente sleep habits, muito, very muito bad food ruim. habits. Too much eating Hábito sugar. muito ruim para Too comer, much of comendo working muito on screens. açúcar, The word trabalhando too muito na much is tela. very Então typical essa for palavra sarcoids. excesso, excesso, excesso é a Because palavra típica de his sarcóides. insulin level was high, the remedy was very Então, clear cut for me. como o nível de Child insulina era eating muito too much alto, o of remédio sugar estava muito was claro para very, very mim. restless.
Uma whose criança insulin muito levels are high inquieta, come will muito require açúcar the com nível de remedy insulina which is alto, vai called precisar do insulinum. remédio insulinum. Okay, and that's what I gave, insulinum. But Por isso que eu dei insulinum. insulinum only will not help in this child. So Mas what I insulino did was sozinho I não vai gave insulinum ajudar once essa criança. Então eu dei and insulino, como você followed pode it ver up. aqui. You can see here E na insulin sequência, 630-200, followed it up by which is the eu most segui important biochemic tissue salt for qual que é o diabetes sal and liver bioquímico is mais natrum importante para sulf. diabetes e Natrum para sulf tissue salt. So this is called fígado é complementary natrum remedy in the sulfúrico. child's Esse é um case. remédio complementar, no That's caso what I gave. de criança, So with help of this entire e remedy com a plan, ajuda dessa very simply prescrição you can toda, see that the você insulin pode ver levels aqui, ó, came from como o nível de 37 insulina to foi de 37 9.4 para in less than 9. 6 months. Quite fascinating. And these are his latest reports. Everything is documented here. You can see the reports Aqui here. estão os resultados do exame, né? Tudo muito bem Seroquel documentado, de combined 37,34 purely on para homeopathy, no 9. allopathic medicines given. Só com homeopatia, sem nenhum remédio Yeah, alopático. I hope you can see this. Quite Espero que fascinating. todos estejam conseguindo And ver aqui. we even spoke to the parents and just to E nós listen to the falamos com father, os you know, he was pais, just aqui, so ó, happy aqui that tem uma fala do purely with pai, homeopathy we are able to help the child. que só com Let's see homeopatia a how do I gente get it. ajudou, então tá abrindo ali, ó. I'm going to open it here. But Gaurang, Yeah, oh, sorry. go ahead. Gaurang, yeah, but the habits, the food habits, O cara está perguntando bother sobre os hábitos alimentares, né? Se mudou, parents, como é que Of course, foi. we of course told him to improve his food É habits. claro, nós dissemos I que mean, tinha que for melhorar os hábitos homeopath, one of the first alimentares. goal is to improve the person's Uma das lifestyle. principais But coisas é even with melhorar o that, estilo de vida they da were pessoa, mas suggesting mesmo com isso, glycomet, which we avoided. ele estava His liver querendo tomar fatty liver. metformina e So nós again here, the evitamos tissue isso. salt and insulin has very good role to play. Assim, You ó, can see his father speaking. He's saying você pode ver very aqui o pai beautifully. dele contando, ó. Como é que a homeopatia ajudou com a enxaqueca dele, a resistência à What is the benefit? insulina? Ele se beneficiou muito, toda a vida dele mudou. Nos últimos 2 anos, eu estou no tratamento com você, de setembro, outubro, o problema estava lá. Mas muita melhora física, agora ele consegue brincar, antes ele era muito obstinado, brigava na escola, tudo isso melhorou agora. E como é que tá a enxaqueca comparado com antes? Não, não tem mais dor de cabeça. Como é que tá o apetite dele? E outras coisas que tinha com a altura, o peso tá normal para a altura dele, e como é que você percebe que a homeopatia ajudou ele como um todo? Fascinatingly well. Ele melhorou assim, foi incrível o quanto ele I want to melhorou. talk to you about this. So this is very important tissue salt, and that's why I want to talk Esse to é you um about it. sal It's called as tecidual muito natrum sulf. importante, It's known as natrum Glober's tissue sulfúrico, salt. Why this is que é important? o sal This de is a very Glober. important tissue salt for anything to do with Ele é muito liver importante para tudo que and tem a ver com anything to do with fígado, increase in e tudo fluids que tem in a the ver body. com o So aumento any dos drops, fluidos any corporais. increase in Então, intercellular qualquer fluids in the body. aumento Remember nos fluidos natrum. intracelulares, lembre do natrum sulfúrico. So I made a small map here. I have Eu fiz um mapinha aqui, help of my colleagues. I made this. com a ajuda The dos main colegas. genius of natrum sulf is Então, o hydrogenation. gênio de sulfúrico Always liver, é hidrogenoide. psychotic miasm, of course. Psicótico, com atenção no fígado, com And the sphere of action is descargas liver and amarelas ou gallbladder. Whenever verdes e anyone's malária. liver, gallbladder, and E pancreas ele is affected, funciona no remember fígado, natrum na sulfate. vesícula, no The pâncreas, deficiency pense of em natrum natrum sulf in the sulfúrico. body A deficiência de natrum causes sulfúrico no dropsy, corpo swelling in causa hand and feet, inchaços nas depression, mãos, nos suicide, pés, flatulence, edemas, depressão, itching. ideação suicida, flatulência, prurido. And the disease conditions, diabetes. If E you're as treating cases condições de of diabetes, doença tem natrum sulf diabetes. 6 Diabetes é should be one of the importante, very important tissue salt deve to estar em follow. todos, deve ser pensado para todos os teus casos de More diabetes. about Um how pouquinho now this is mais, very important what I'm sharing with you. There is a way mas que é bem by importante, which ó. just by looking at the patient's Às vezes face só you can olhando understand para a what face tissue do salt paciente the você patient consegue entender requires. qual sal tecidual Okay, esse so paciente you can see precisa. this face. I hope all of you can see this face. Eu Can you espero see que the todos tenham swelling visto on aqui the esse face? Can you rosto. see the Estão vendo como yellowness? está um pouco This is very typical inchado, for natrum sulf. amarelado. Isso é muito típico da And face very de often the natrum liver is sulfúrico. affected. When you see this is natrum sulf. So this is also something I want to share with you. Então, isso é algo In que eu tissue quero salts, by compartilhar com looking vocês at the também. facial and the body changes, Você we só come to tissue olha salt as a remedy. aí Spinal cord, no very rosto, no important. Brain corpo, dá injuries, para very, pensar very nisso. important. Natrum sulf. Então, para transtorno da And finally, I want medula to show you the e natrum trauma sulf names. craniano e You all dano can focus cerebral, here a little bit.
it. E também a Try to unha, get ó. focus. Foquem aqui, espero que vocês Yes. consigam ver You can see essa this unha. line in between, right? Vendo This essa line linha in que between tem is the no typical meio indication da of unha? natrum sulf in children's cases. Essa é uma indicação So de if you natro see this sulfúrico em kind of crianças. line, think about natrum sulf. This is natrum sulf Pense em veins. natro sulfúrico. So this Essas são is very, unhas de very natro important sulfúrico. pointer for natrum Então, esse é sulfuricum. So this was a little bit a I wanted ponta to talk to you about para natro sulfúrico que eu queria natrum mostrar para sulfuricum. vocês. I'm going to go a little fast forward Agora eu vou um pouco to adiante another case. para outro caso. One of the most common Jordan, see, yeah. a question here is you use concomitantly natron sulf and So I both natural insulinum in this case? I didn't give it Então, simultaneously. o I Carlos gave fez a insulin pergunta, for the não foi first dado 1 to 2 weeks, simultaneamente. Ele and then tomou just put him to the insulina daily nas dose of primeiras natrum 2 semanas e during those depois together, começou com but natro one after the sulfúrico other. diário. Foram usados juntos, mas primeiro um, depois o outro, né? Não ao mesmo 6x. tempo. Both remedies? 6x daily. Six times. Six. Ok. D6 diário. Pessoal, lembro que o X é o D, tá? Então, se acho que eles usam X lá, é a nossa D. Né? Ok? Yeah. Okay. Go ahead. Thank you. But Another also- question is Sure. about hot water. It was Schussler orientation, Schussler who indications about to use in hot water the remedy. Yes, Schussler also spoke about it, but it was O mentioned Schussler in more falava detail by disso, both Templar de usar em also. água quente, mas foi o Clark Also that Schussler specifically spoke more que about viram. Então, o Schussler magnesium falava phos. mais do However, magnésio homeopaths fosfórico, later on mas spoke about calcarea os phos and homeopatas, o calcarea pessoal que é calcária fluorophos that fosfórica e can work calcária better in hot flórica water. também But we will for parece now, funcionar in our melhor em mind, at água least remember quente. magnesium phos that works better Mas in pelo hot menos water. magnésio fosfórico é bom Very saber. quick, because you have, and I know you have a lot of different cases to show, Mas but bem rapidamente in aqui, Natron sulf, could you em natro differentiate sulfúrico, você between consegue chelidonium, diferenciar because it's a very quelidônio e common natro remedy. sulfúrico, porque Natron são sulf is- parecidos. So basically, but before I answer this, it's very important for you to know, Então, for antes our é colleagues importante to que know, vocês, that todos os colegas the saibam natrum sulf that I spoke about is que natro sulfúrico tissue é salt. um Okay. sal The plane is tecidual, very tá? different. It's more like a O plano de ação é deficiency muito diferente. that we are trying to supplement. Eu vou While tentando suplementar uma chelidonium, deficiência. which will be prescribed, Enquanto which is, as quelidônio, you know, belonging to the Papaveraceae family, que é uma which is papaverácea, remedy, which is from plant family, and we'll be prescribing que é that based uma on planta, é very, very prescrito deep, baseado peculiar, individualized symptoms. So the way of nos prescription sintomas will be very, very different. individualizantes e But still, I profundos. will Então, a tell you maneira the de prescrever é differentiation. diferente, mas ainda Of vou course, dizer um pouquinho chelidonium, da you all know diferenciação the para vocês. E typical claro, que symptoms quelidônio, of chelidonium, the todos desire sabem, for né? O hot, típico desejo the de comida chilliness. quente. And of course, Eles you são should know muito that chelidonium friorentos e belonging to também devem Papaveraceae, saber there's a que o lot of quelidônio fright que in está nas our papaveráceas very, tem very deep muito level. It medo, belongs to the num Papaveraceae nível muito family, profundo. Ele está and nas there's papaveráceas a lot e of feeling in chelidonium. There's a tem very muita nice rubric. sensação em It's called quelidônio. as Tem essa the rubrica feeling is aqui, ó. I have done something wrong. Legal, essa So there's a sensação de rubric, que delusion fez algo ruined his errado. health. It has single remedy, Ilusão de Kent que Hawes. arruinou a sua Delusion, saúde. delusion, ruined Ilusão his health. If you open Kent is only one remedy. So you will be que a gente só tem prescribing um at a remédio, então você more vai estar potentized level, prescrevendo more at the no nível level of mais much, much potencializado deeper level. de, While de, natrum de salt, potência which homeopática we'll be mesmo, giving muito in mais tissue profunda, salt, enquanto o nato sulfúrico vai ser dado will be more em as níveis certain physical teciduais, symptoms that you see very, como very sintomas clearly físicos that you will be giving for removing that deficiency que of você septic. vai Here there is dar one para question remover that essa I want to deficiência. answer. How to know how long to give a tissue Como salt? Very important saber question. por quanto tempo How dá to o know sal tecidual? whether the patient Como saber will se o benefit paciente from the tissue salt or no? This is a very important question which I want to answer practically. Então, Okay. I will tell you what. eu quero The tissue responder salt de which uma I maneira have seen, prática. É isso any aqui. tissue salt, whether it's let's say Qualquer natrum sal sulf or tecidual, 5-phos, you have nato to wait that much sulfúrico for 20 ou days. 5,6 de fósforo, você tem que You have to esperar e see in olhar 20 days. depois de If the 20 patient dias. tells you in 20 days, doctor, I feel Então, se much disser em better 20 when I dias, take this tissue salts. You should eu me continue. sinto muito But melhor if the quando eu patient uso tells esse you, sal tecidual, você I pode don't much continuar better, depois de I 20 dias. don't Mas se ele feel, disser, I don't olha, like it, não which notei means the patient diferença, has não é uma no coisa boa para deficiency. mim, eu não gostei, quer dizer que ele So não there tem is essa no deficiência. required to give the Então não há tissue salt. necessidade de ficar I dando want esse you sal understanding tecidual. this is a very important point that I want Esse to é um make at ponto a bem practical level. importante que eu Don't quero give mostrar tissue para salt vocês to no all the nível prático. patients, Não only dê where
sais the teciduais tissue para salt todos will os help pacientes, only mas if its apenas deficiency or ele that só vai ajudar level of onde há salt is above. deficiência daquele sal Again, ou I'll repeat mineral no again. corpo. Tissue salts are Eu not estou repetindo, homeopathic ó. remedies. Sais They are teciduais não supplements to são remédios homeopathic remedies, and in homeopáticos, eles certain são cases can suplementos aos complement remédios homeopathic homeopáticos e remedies. muitas vezes podem I use complementar it a a lot. homeopatia There's a lot clássica, eu of uso eles benefit of it. muito However, e há not muito much benefício known. em usá-lo, mas você deve Are you saber all getting como it? You can usar. just say yes. Não So I conseguindo know that entender? Pode dizer que what I'm sim, se making vocês is estão making a dizendo que eu meaningful sei que difference, está fazendo and you are really um getting it because sentido it's para important to vocês, get the vocês right estão idea. realmente conseguindo acompanhar, porque é importante vocês entenderem bem essa ideia. Yeah, some of our friends are getting a little idea. Yes, I'm glad that Ok, you're estou all entendendo. getting a little bit Feliz of que an todos idea. estão conseguindo pegar um pouco essa ideia. Great, great. Okay, let me go to a very, very important tissue salt. The most important tissue salt, which I also have to talk to Mais you today about, which importante, without that, it's not fair for me to quero dizer para vocês talk about que tissue salt, sem ferrum isso phos. It's easily eu the tenho que most falar do commonest ferro tissue salt in fosfórico, que é homeopathic o practice. sal And the first tecidual thing mais comum na prática clínica. what I want you to remember is this pictures. Have a look. Quero que você The lembre main dessas genius imagens is aqui, ó. whenever you see a child O or an principal adult gênio é quando and você vê you uma see this criança ou kind um of adulto redness and congestion. com esse tipo de vermelhidão, com I think you can see congestão. this. You can see this redness and Espero que vocês congestion. estejam conseguindo This ver kind of initial stage of essa inflammation vermelhidão is e known as congestão. ferrum phosphoricum. You all can see Geralmente é ferro the child's fosfórico aqui. lips, the skin. Você está vendo aqui os lábios, a This pele da redness on the criança. skin will be again ferrum phosphoricum. Isso Even esse ferro the fosfórico. hands, the palms, you will remember that will be very Então classic você vai ver que está ferrum na palma phosphoricum. das mãos. The Tá vendo eyes aqui also ferro very often will be fosfórico. very red. Congestion. A very important word is congestion. Tem uma. Here you will ask, A then how to palavra importante differentiate aqui é belladonna. congestão. Você vai perguntar, como é que eu vou Look diferenciar de this way. beladona? Vou falar para Redness, vocês. the tongue will be like this. Essa Very vermelhidão, congested. So I'm going to just talk to you a little bit about ferrum phos because you already know about ferrum phos. It's not something I'm going to talk to you too estamos much vendo about. aqui. The most important thing about ferrum phos is it is, I'm writing here, ferrum phos is Vendo aqui, between ferro the redness fosfórico. of Aqui, ó, vamos belladonna separar é a vermelhidão de ferro and fosfórico da de the beladona. dullness of gelsemium. E If you também see o patient atordoamento somewhere que é in between percebido em belladonna and gelsêmio. Então, você vê gelsemium, uma there is pessoa no que está ferrum phos. entre So beladona e most gelsêmio, é a cases indicação melhor de have ferro fosfórico. a Então, a maior parte dos throat casos que infection tem and uma infecção fever de garganta, with a little bit febre, com um somewhere pouco between de belladonna and gelsemium, I que está generally give ali entre ferrum beladona phos e gelsêmio, eu dou ferro fosfórico. 6. This is very often my prescription. So D6. it's a very, Essa é a very important prescrição tissue muito salt. comum. I use it a lot and remarkable results. Absolutely remarkable results. Okay, now let's go to the Então, é next case. incrível. This is a very nice case because you will learn a lot. Esse And you have aqui é to tell me o, the remedy this time, okay? o caso. Agora quero que vocês digam o remédio, hein? This is a case of corns. Então, esse é um Okay, caso a de. young child with corns. Let's have a look at the corns. Ah, Can you all see this? esse clavos aí, essa lesão You no can see pé. very deep corns, very painful corns, lot of Então, suffering on isso é corns. muito doloroso, This young né? boy, Causa muito he's the sofrimento. son of the lady who helps us Ele in é the o clinic. filho de Okay, uma mulher que he's the son ajuda of aqui the na help, clínica and she wanted to bring him to see us. e ela queria So I trazer studied his case. ele para He's in a ser lot of consultado pela suffering. I hope gente. you can see the holes, how deep, and it's a lot of suffering for this child. Você pode ver aqui que isso causava So muito since 1.5 sofrimento, né? months there is this corns. No último ano e meio, é uma verruga plantar. Interestingly, first they came on the right side, then on the Então, left side, primeiro veio do lado and he direito, feels depois much do lado better by esquerdo, e warm se sente water. muito And melhor por the very água important quente. part here is the skin is E o very hard importante here. é que a The pele corns, aqui é muito the dura, area né? of that area it's become very, very Então hard. são os Okay. cornos aí, né? Tem o nome de clavos também. I try to take the history. Eu tentei I'm going to tomar a tell you the history in história short. aqui. He's very chilly. He's very Ele é sweaty. muito friorento, ele transpira He bastante, sleeps sometimes on the abdomen, ele dorme sometimes with algumas mouth vezes open. sobre o He has abdômen, às severe vezes com a boca constipation. aberta, tem uma constipação He's severa. very, very shy by nature, but Ele é sometimes muito he can tímido act, por natureza, mas algumas he vezes can ele behave in a very obstinate way. consegue se comportar também de He maneira will, muito obstinada. even if someone speak to him very Quando badly se or alguém rough fala com ele alguma way, coisa muito he ruim, will not back answer very easily. He will keep staring, but not ele back vai answer. ficar ali Sometimes he can olhando also para a be pessoa, shy. mas não costuma The most responder, às important vezes é thing is that mais
his mother tímido. E é muito importante was considerar que a treated very, very mãe badly dele by his father. So foi there was a muito history of abuse, maltratada pelo pai, tem uma história de domination by abuso the dentro father, da and that família e dominação. probably affected Isso him. So all his life, provavelmente he se tried to save refletiu his aí. mother. Então, a vida toda ele That está is tentando salvar a the mãe main dele. thing about him. Esse é um dos He principais loves cars and speed of the cars and all that. pontos. Ele gosta It de was the case, velocidade, de the symptoms were not carros. very clear. I tried to go a Então, little os deeper sintomas into não eram muito understanding the claros. Eu mother's tentei ir state mais during pregnancy. profundamente entender o She had estado da many mãe durante a recurrent gestação. miscarriages. Ela teve And abortos when I asked a little bit recorrentes. more about her state of E quando mind, eu perguntei she um said pouquinho mais a respeito do estado that mental she's a dela, kind ela of person disse who gets que attached very easily é o with tipo da people pessoa que se and during apega muito pregnancy às also. pessoas, But the inclusive relationship durante with a the husband gestação. wasn't very good because A relação com o he marido não era treated boa. her very, very badly. There Ele was a history tratava of a ela lot of muito abuse, mal, tinha uma história de muito maltreatment, abuso and she had a e lot of maus headaches. tratos. Ela Typically teve before muita dor de menses. cabeça, tipicamente antes She was da very, very menstruação. forgetful around Ela era muito before the esquecida pregnancy, and antes da she gestação. felt that she never got any care E ela or sentiu que affection nunca foi from cuidada, nunca recebeu afeto the mother. With da this, mãe. we also Com asked them isso, to show the sleep position. I hope you nós all também can see pedimos para this. mostrar a posição que ele This is dorme. the Eu way the espero que vocês child estejam vendo essa sleeps. imagem. É assim que ele dorme. Now, what to do? What remedy can we give? O que fazer? Que remédio Think a gente about this. pode Look dar? at the sleep position. Very peculiar. I want Veja all que of you essa to answer. posição de sono é You can muito write in the peculiar. webinar chat. Pode escrever no chat aí. Some suggestions. Okay. Gustavo, namaste. Suggest Medorinum. Gustavo sugeriu Medorrino. Okay, some more suggestions. Vamos ver mais alguma sugestão. Colocynth. Nelly says Colossintes Colocynth. pela Okay, Nelly. Let's say some more suggestions. Ver mais alguma sugestão. Okay, no problem. Doesn't look like too many more suggestions. So for me was very important this very, very peculiar Para way mim of foi sleep. muito importante Can esse you see the jeito sleep dele position? dormir. So this particular sleep position Essa posição in de sono, homeopathy em homeopatia, has mainly only one remedy, and that tem is the remedy principalmente um lac remédio, caninum. So what is the rubric? que é Have a look here. laccanino. Sleep position, legs stretched out and other Ó, drawn up. uma perna Can you all esticada see e a it? outra recolhida. This is very, very important. Huh? Yes. Legs drawn up, Então, uma one perna stretched out and other drawn perna up. flexionada e outra This is very, perna very typically estendida. for, of course, the remedy lac caninum. And Isso é lac muito típico caninum, de of course, laccanino. matched the mother's state of mind during pregnancy, Laccanino the feeling combinava of com o estado mental da mãe the durante a mother who was gestação, dominated and probably ela abused dominada by e the husband, abusada that is the pelo father of the marido, child. que é o pai da criança. But he was in a lot of pain. And now I will Mas tell ele you one estava more thing. passando muita dor. E aí eu quero dizer In outra the coisa para rubrics vocês, que is lactanino not given in nas rubricas não aparece cons and painful cons. para esses So what did I do then? So this tipo case de then I lesão had que ele to tinha think no I pé. need to add a tissue salt Então eu tinha que because he's in so much pensar of em pain. algum I don't want sal him to take tecidual para painkillers. ele, porque eu não queria dar So that's analgésicos what I para gave. I ele. gave lac caninum. But what was the Eu prescription dei for me? I want to show you. I gave lac caninum. lactaminum, mas para Let's have a look here. complementar o Lac caninum lactaminum, 200, 2 times a day for 3 days. After that, I gave calcarea vezes ao fluor dia por in Schussler 3 tissue dias, salt e daí eu dei calcária fluórica em 12x. 12D, ó, Why 12x? Because 12 his decimal symptoms por were very, very intense. It was very, very 45 intense dias, um for mês e meio 45 aí. days. But the beauty happened that as soon as I started lac caninum and I continued Depois que eu comecei o lactanino e calcarea continuei fluor, com a within the calcária next 1 fluórica, o month, que there se was a pôde ver, remarkable change. Have a look teve at uma this. mudança The nessas cons, the pain, essas the suffering, calosidades aí, just né? disappeared. A dor, o Isn't it quite sofrimento que fascinating? isso gerava foi desaparecendo. Yeah, and the maid, the help, and they were very, very grateful that E how eles ficaram todos muito homeopathy has gratos helped so de como a beautifully in this suffering homeopatia for ajudou. the child who was suggested to take allopathy and painkillers and
Ele surgeon. que tinha In fact, we even have a para follow-up quem of tinha this sido slide. Let's go sugerido to that new alopatia, video. cirurgia, tudo mais. This is the How is he? Como é que ele está? Tô falando em hindi, mas ele traduz para nós. त्याच्याने कसं त्याला त्रासामध्ये काय फरक पडला So the mother is saying that there is tremendous change. Previously, he was not able to walk at Teve uma all. grande Now mudança, he's antes ele able não to conseguia live nem slowly and caminhar, live agora ele on está his own. The vivendo pain has reduced by close to a vida de maneira 90-95%. independente, melhorou 90, 95% agora. काय गोष्टीमध्ये improve झाला आहे? He says not just this physical symptom improved, but even his Não mind só os state has sintomas improved. físicos, mas até o This is estado very, very mental dele grateful. melhorou. How the lac caninum followed by Schussler tissue Como o salt lac has canino seguido quite dos sais de fascinating, no? Schussler tem How we ajudado. can use homeopathic medicine in a very, Veja very aí como é que a gente artistic way. pode usar So a let's talk a little homeopatia bit de maneira tão about artística. the Vamos calcareous falar um floor pouquinho one da of the calcária most important flórica, tissue salt. Calcaria um dos floor sais teciduais mais What importantes. was the potency of lac canino you used? 30-200. 30 for 2 30, days, 200 for 2 days. 2 dias, depois 200, And Schuster 2 salt semanas was depois. 12x. 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 Okay. E o sal tecidual So na calcareous 12, floor, as you know, D12. Então, calcária flórica, como vocês sabem, a disturbance of equilibrium of calcareous floor molecules faz uma causes a continued perturbação dilatation. do Either the equilíbrio vessels or the tissues become dilated dessas or very moléculas, relaxed faz com que or o become tecido very fique indented. So either dilatado, you will see a relaxado, lot of ou thickening fique and com injuring or a indentação. total kind of dilatation, relaxation. That's why it's very Então, important tem essa for varicose dilatação e veins, relaxamento. Então, é hemorrhoids, importante para vascular veias tumors, varicosas, because hemorroides, uterine tumores displacement, vasculares, when the abdominal muscles are very, very loose. distopia uterina. I've made a small map here with help of my colleagues. You can Fiz see um mapa aqui com a ajuda degeneration dos of colegas. bones, very important Com calcareous floor. So it degeneração is one of my óssea favorite é muito remedies for importante. É um dos meus remédios osteoarthritis. favoritos para This calcareous floor is osteoartrite. found in surface of the bones and enamel of the teeth and Então, elastic ele é fibers and encontrado aí skin. no dente, The main pathogenesis né, is hardening and softening and swelling of the tissues. e ela faz o endurecimento ou One of the main amolecimento, pathologies, inchaço dos enlarged tecidos. veins, piles, Uma das principais coisas são as veias hardened dilatadas, tumors, como hemorroidas, tumores displacements, endurecidos and very e important for as joints, enlargement distopias. É of muito importante joints. para articulações This e remedy aumento do also tamanho das works better in articulações. 12x and works better in hot water. And what I normally do is I give it Então, for o que eu 21 normalmente days. faço é que eu dou por And if it is 3 benefiting, I semanas, will 21 continue dias. further. Se estiver If it's ajudando, not eu vou benefiting, I continuar. will not give it. Se não estiver ajudando, eu suspendo. I want to tell you some more things about calcareous floor. Very Quero dizer often, mais umas calcareous coisas. floor will Calcária have the flórica, most com weak frequência, and ela brittle vai nails. If ter you as see, unhas very mais brittle and very weak frágeis. nails. Tá aqui, ó, unhas muito frágeis, The typical tongue. quebradiças. If you see this Essa é a tongue, língua ladies and típica. Se você gentlemen, ver esse tipo this is de calcareous língua, a floor. gente. This typical tongue, very typical, is Esse é muito calcareous floor. importante. Essa língua aqui é típica de The calcária joint, flórica. this kind of A indurated articulação, joints, com a think articulação about calcareous florica. endurecida, pense em calcária flórica. You all can see this kind of varicose veins. The Então, esse first tipo de remedy in veia your mind should varicosa, o be primeiro calcareous remédio que florica tem que vir na sua B12X mesa é with plain calcária and flórica jasmine. D12. Senhoras e senhores, Any kind of tumor of the hemorrhoids, qualquer tipo tumor de of the rectum, tumor calcareous hemorroidário, floricum, tumor plain jasmine. retal, calcária A flórica. goiter which is very, very hard. Any Um kind of bócio induration muito which is hard, endurecido, todo esse tipo de calcareous florica. endurecimento, calcária flórica. When you're treating, and I use this a Quando você lot está for tratando, e psoriasis eu also, uso very, muito very em white psorias, stains, inclusive, com psoriasis, essas escamas calcareous florica. brancas, podem precisar de calcária flórica. This kind of eruptions which are Esse whitish tipo de color erupção, stains, que são calcareous florica. esbranquiçadas, calcária flórica. Calcified fibroids. If you see in the É, reports, the quando fibroids tem in the miomas uterus que is estão calcified. calcificados, Think about aparece calcareous no florica. exame que teve calcificação nos miomas, pense Fascinating, no? em calcária flórica também. Well, the tissue salts are very, very fascinating Onde in vejo os homeopathy. tecidos, And sais today teciduais são we tried fascinantes. to talk a Hoje little bit about, nós tentamos I falar think, um pouquinho almost sobre 4 tissue salts. The 4 introduction, we sais spoke teciduais, com essa introdução initially que a gente falou. about the
ferrum phos, we spoke Falamos about do ferro magnesium phos. fosfórico, magnésio We spoke about fosfórico, calcareous fluor, calcária and also fluórica. we spoke about ferrum phos. So there are, and we spoke about natrum salts. Sorry. So there Natrum are sulfuro. 8 more salts, Nós temos mais 8 sais, which we will discuss about on another day. sobre os quais nós And I discutiremos want that em you study outro about dia. this Eu and quero que discuss vocês so much more estudem in detail sobre some isso, other day. que a gente possa But discutir em I'm mais really taking this detalhes outro dia. opportunity to invite every single one of you, and of course, Mas eu quero Carlos and Marcelo convidar will todos tell vocês for this very, very special lecture that we are going to have in Recife on 17, 18, 19 October Nós vamos estar in falando de Brazil. I will be coming to Brazil, questões and I'm very femininas, excited. The main da topic, puberdade, of da course, there will be menopausa aí many em topics, Recife, but the focus will be mas o foco women, principal vai most ser essa special saúde feminina, species on this planet. Women from a puberty to espécie menopause, mais especial all the desse different planeta, diseases and how da homeopathy puberdade e can help. menopausa, as diferentes doenças e como a This is homeopatia my main pode focus for 3 ajudar. days. Esse é meu And principal foco nos próximos 3 it's dias. going to be very special. I'm coming after almost close to Então eu 2.5 estou vindo years, aí and já nos it's been a últimos long time. 2 I'm anos e very, meio. Eu very não fui para o excited Brasil, é a to primeira vez que eu meet estou indo, every então one of you, wherever you are. If you can come in person, I sempre would que really vocês love. But if estiverem, you can't come, se vocês puderem vir em try to pessoa, eu at vou least join online, adorar, because that mas will be great. se não der para vir em Because we pessoa, pelo have menos some very, entrem very online, special memories from Brazil. porque nós temos And memórias muito legais do Brasil. recently, a lot of Brazilian colleagues were Recentemente, muitos in India, and brasileiros I met estiveram them. na It's just so Índia. beautiful. But of course, I remember all the days, right from the time Espero todo I dia, did first desde time. que Special thanks fiz a to primeira vez. Iso, Aí um grande Valesca, agradecimento ao and Iso, a of course, Valesca, Carlos, ao Chris, Carlos, é claro, a Marcelo, Cris, everyone. I remember each and every one of todos you. vocês. Eu me lembro muito I de todos remember vocês. doing many things, dancing. I Lembro made de ter feito muitas coisas, de ter Carlos dance as well. dançado. And yeah, this is a photo E é from claro, Recife. It's a essa é very uma foto beautiful lá de place. Recife. We were there 2 years back, of course. Nós estivemos lá há 2 The anos. beaches are beautiful. The As food praias is são tasty, lindas, a and comida é I'm very saborosa. excited to meet all of you in Recife. Carlos, all for you now. Carlos, devolvendo aí a palavra para você. Yeah. Então, pessoal, a gente realmente quer convidá-los todos a estar conosco no seminário do Gaudangue, que vai acontecer em Recife. Deixa eu até colocar no áudio original aqui. É uma oportunidade única, porque cada vez fica mais difícil promover seminários presenciais, né? É claro que a gente podia fazer isso completamente online, mas não é a mesma coisa. Vocês sabem disso. Vocês sabem que nunca é a mesma coisa é a presença, né? A presença faz toda a diferença. E vai ser muito especial, porque a praia, o local, o Hotel Marante, é pé na areia. Então, a gente vai estar com o Dr. Gaudangue mostrando desse jeito, como vocês conhecem, mostrando os casos, as fotos, a documentação, assim, compartilhando esse conhecimento. É claro que quem vai estar lá presencialmente, o evento vai ser híbrido, mas quem vai estar presencialmente vai ter a prioridade das perguntas. O aprendizado é completamente diferente quando nós estamos lá. Eu quero frisar que amanhã é a última data do primeiro lote, né? Então, até amanhã, R$ 1.900 à vista ou 4 parcelas de 575. 4 parcelinhas. E a partir depois da manhã, 2.100, 3 parcelas, aí passa a ser só 3 parcelas de 766. Então, faça a inscrição agora, eu estou colocando o link o tempo todo ali. É o evento mais importante desse semestre. O semestre passado nós tivemos a viagem à Índia, aqueles que foram, 25 colegas sabem, e nós temos vagas limitadas no hotel, então a ideia já é começar a fazer as inscrições. O Gaudangue ele não vai falar só de Size Shooter, obviamente, né? Ele vai trazer mais informações sobre o Size, que é uma complementação fantástica para nosso... Assim, para usar junto com o remédio de fundo, porque, como o Gaudangue mesmo falou, ele é uma complementação. Mas ele vai trazer também várias outras... O livro recente que ele publicou sobre female disorders, femininas, né? Está sensacional, eu estou lendo o livro. Gaudangue, wonderful book. Female disorders probably is your so complete, so deep you went in the female disorders. Thank you so much for that. I'm grateful. I'm grateful that, Carlos, every time I tell you, I'm grateful to you and the whole group there from my heart.
every time. And that's why I'm excited to meet all of you in Recife again. And we completed 4 tissue salts today, and we'll Ele está take one more dizendo, session. né, We'll que choose está a nice day, animado em maybe encontrar. in Nós vamos September, buscar something like mais that. uma We'll choose a data, day when we talvez em can continue and finish setembro, the rest of the 8 para a salts. gente ver um And I pouco hope that mais aí every dos one of sais de our friends who Schussler. are joined here participate. Eu Yeah, espero que yeah, todos and consigam definitely we vir e will make participar. another session in Sugar Salt, probably Yes. next month if you could, in Okay. August. In I will yeah, check the Talvez em dates and we will agosto, discuss, eles of vão course. ver as datas, it a gente would vai. it would be wonderful if you could be with us. Mas Yes, novamente, eu quero frisar a todos. Então, o link está aqui, né? O link está aqui para fazer as inscrições. Nós, como nós falamos, assim, a cada ano o pessoal está acostumando com. Agora o pessoal está voltando a fazer o presencial. Nós tivemos aí o grupo que foi para a Índia, quase todos estão aqui hoje e podem aí dar o testemunho de como foi maravilhoso se reunir, sabe? Como foi maravilhoso compartilhar um mês. A gente vai compartilhar 3 dias, né? E até eu quero pedir para a Catarina que ela também compartilhe com a gente. É a terra dela, uma terra abençoadíssima. O pessoal do Nordeste esteve com a gente. É um pessoal único. Eu sou apaixonado pelo Nordeste também, como sei que o Gaurang é. Catarina, se puder abrir teu áudio e teu vídeo. E nós estaremos lá também estaremos presencialmente e para poder compartilhar com todos, especialmente também tomar o cuidado de recebê-los da melhor forma possível, como vocês sabem que a gente faz na TOSB. E muito obrigado a todos que estão vindo pela primeira vez de Other Song Brasil. Eu sou o Dr. Carlos Leitão, sou o diretor da The Other Song Brasil. São todos muito bem-vindos. E assim, o que vão observar lá é a homeopatia, o que vão viver lá em Recife, nos dias 17, 18, 19 de outubro, é a homeopatia em mais alto nível. Casos graves, casos patológicos, casos difíceis, casos curados completamente com homeopatia. Então, vocês vão ter a oportunidade de viver isso novamente. E nós nunca sabemos exatamente quando a gente vai conseguir fazer novamente eventos presenciais como esse. Então, estão todos convidados. E eu vou publicar também nos grupos a próxima aula com o Dr. Gaurang sobre sais de Schussler. Sei que a gente teve algumas perguntas aqui, foram passando, né? Gaurang, we have some questions, if you could Sure. answer, about O cara vai artrose tentar repassar uma outra pergunta. What salt you recommend? You The mentioned. two important salt, of course, we will discuss Então, a more in the artrose next da session cabeça do because I have to fêmur do a são sais que a gente differentiation vai between falar na calcarea próxima flow, sessão, calcarea phos, quando eu vou and separar calcária cali. flórica, These would be calcária important. fosfórica e And cálio also white muriático. phos. Os três são importantes e também os 5 sais de fósforo. And about bibliography, what books you recommend to learn more about Schussler salt? Schussler salt, the Bom, best book sugestão de livro that para I sal de have seen, Schussler, of o course, is the melhor one que written eu by já vi, Schussler himself. é aquele que o But there is Schussler one more mesmo book escreveu. that I Mas like a tem lot. mais um I'm livro going que to eu show it gosto to you. muito. This one. Vou This is a mostrar para vocês. É fascinating esse book. aqui, ó. I Um really livro like this book. fascinante. This is available in Amazon. I'm going to show Está this. na His Amazon. name is David Card. David Beautiful, this book. Card é o Yeah, autor. probably the Could best you one. Então, could you open diagnósticos facial diagnosis? faciais It's What written is the dos the Facial author? sais Diagnosis on Cell teciduais. Salts by David David Card. You can Card. see the name here. Can you see? No, David no. Card. David Okay. Card. Yeah, yeah. I will open the book. I'll increase the size. Wait. This is not by Schussler, but there, of course, the original book is written by Schussler, but I like this one because it's more modern. Right? Can you see this now? A little better. Yeah. It's very Wonderful. good. But I don't know. I mean, I don't have the publication rights for it, but I think it's available in Não tem nenhum Amazon. direito de publicação, mas Very good. está Yeah. disponível na Amazon. Yeah, it's wonderful that you have mentioned that Yes. you can choose the Schussler salt through Yes. the face, through some tips. Yes. Dr. Stankana also likes a lot this confirmation.
Yes, in yes. body. And Yeah, for example, Dr. Jayesh uses tissue salts a lot in his practice. In fact, O Josh tem he used to usado call muito os 5-FOS sais as teciduais. like a magic salt for children's cases. I have seen some Ele é amazing cases sal in his mágico clinic para with 5-FOS. crianças. In yeah. fact, when he joins for one of your lectures, do ask him to talk about 5-FOS. He has very good knowledge about it as well. Of course, many Pergunte Indian o classical o homeopaths use 5-FOS. Jayesh, ele manja muito de sais Yeah, de I have chá. seen Dr. Jayesh also using sugar Yes, salt. He's sure. wonderful. In his own way of Yes, understanding as well. of course, he has his own. Jayesh, é claro, usa do jeito But it's dele, né? amazing. Also, We should use all of this together for our patient. That is the Temos idea que behind it. juntar tudo isso para beneficiar o and paciente, he essa é a also ideia. used sugar salt starting from a very low potency like Tic Tac. Começa com potências And muito then baixas, como when D6, e patients respond well, o paciente he responde used to bem, ele go to 200, 1M, aumenta, 10M vai a 200, 1M, 10M. in some cases, not all cases, but I don't know if you have this kind of Yes, application. I use, but I Diz use que o it with Jayesh a usa different potência mais alta, um mean, pouquinho diferente, yeah. mas Catarina is here. Yeah, oi, Catarina. Para chamar novamente todo mundo, quem esteve no seminário de Maceió viu quanto que foi caloroso e vibrante estar lá na praia. Então, assim, Recife não vai ser diferente. É uma teve época Maceió. maravilhosa, vai ter sol, que agora é chuva. Então, estão todos muito convidados para em outubro, todos juntos, aproveitar esse grande seminário. Maravilhoso. Tá aí a nossa pernambucana convidando para sua terra, que todo mundo sabe o quanto o Nordeste é receptivo e as praias de Boa Viagem são famosas. Então, pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer ao Dr. Gaurang novamente e dizer que isso aqui é só uma pequena amostra do que ele vai trazer em 3 dias, ó, filho, de encontro. São 3 dias de casos em cima de casos, muito conhecimento, muita informação, muito material que vai ficar para a vida toda de vocês. So thank you so much, my brother. Thank you so much again. You always your understanding, your approach, your contributions is always unique and so Thanks useful. to a lot of people in my clinic who have helped me to prepare this. Of course, Dr. Jaya Ele is here. está aí agradecendo o time dele, que está And of ajudando course, to muito também. all of you for joining E é here. claro, a todos vocês que participaram Pessoal, hoje, muito gente. obrigado a todos pela participação. Tivemos uma grande participação hoje, 240 colegas. Espero vê-los no seminário em outubro. E a gente vai anunciar aí quando vai ser a próxima aula. Me pegou de surpresa também, mas eu também quero aprender mais sobre sais de Schussler. E ele é um dos maiores do mundo também nesse conhecimento. My brother, see you again in Thank you, August. everyone. See you all. Thank you. Thank you. Obrigado, Catarina. Obrigado por tudo. Obrigado, Marcelo. E nós nos encontramos aí mais para frente. Até. Thank you, Marcelo. Thank you so much. Obrigado.